Aumenta um pouco. Monark, o que acontece é que a propriedade privada, ela é como uma criação histórica. Se ela também foi criada, ela também pode ser... Pausa aqui. O Garfato falou besteira, tá? A propriedade privada, ela é uma construção histórica? É, mas ela é uma construção histórica baseada, inclusive, numa questão biológica. Uma questão propriedade biológica? É... Nós somos programados biologicamente para entender as coisas como propriedades privadas, tá? Isso significa que a gente não pode ser colaborativo? Isso significa que a gente não pode entender algo como propriedade conjunta? Claro que a gente pode, mas a gente tem um desenvolvimento biológico para entender coisas como propriedade privada. Vamos ver a defesa do monarca agora. É um direito que a elite nos deu, entendeu? Claro que eles têm o poder, vamos impedir a porra da China passar a porra do trator naquela fucking casa. É a porra da propriedade privada, caralho! A propriedade privada, a lei da propriedade privada não protege ninguém. Então o que protegeu aquela merda daquela casa? O que protegeu a porra da casa na China se não foi a merda da propriedade privada? O que protegeu? A concepção da sociedade chinesa construída a partir da Revolução de 1949, que alterou a maneira de como essa propriedade privada dos operários dos camponeses é vista. Porque a propriedade privada de camponeses... Porque propriedade privada de camponeses e operários aqui no Brasil, mesmo eles tendo direito e muitas vezes tendo esse uso realizado há muito tempo, não é respeitada. Não é respeitada. O problema não é a propriedade privada. O problema calma, moleque. Calma, caralho. Você tá muito nervoso. Calma. É porque parece que eu tô falando. Assim, vamos lá. Deixa eu entender. Eu acho que é que assim, eu não sei qual era o contexto que estava sendo discutido. Na fórmula, o Monark tá totalmente errado. Tá nervosão, xingando, falando um monte de besteira. Mas eu entendi o que o Monark quis dizer e entendi o que o Galfato quis dizer. E os dois têm sentido nas suas respectivas argumentações. Pelo que eu entendi desse corte, o Galfato está dizendo que a propriedade privada é uma construção, né, social, e que essa construção social protegeu algum fato aí que eles não... Tá. E o Monark está dizendo que é a tal da lei que protege a propriedade privada. Eles nem estão sendo antagônicos ali, porque eles estão sendo, na verdade, divergentes na origem do espírito da lei da propriedade privada. O Garfato, a gente sabe, é comunista, então ele não acredita na propriedade privada, ele acredita no uso das coisas através do interesse coletivo, e o Monark acredita na propriedade privada. É óbvio que eu concordo muito mais com o Monark nesse ponto, né? Eu não sei exatamente como eles estavam se defendendo ali, o que eles estavam falando, mas a forma do Monark está totalmente errada. Mas ambos ali fizeram argumentações com sentido, né? Enfim. Tem outro? Vamos lá. Satélites, eles possuem cidades subterrâneas, eles possuem tecnologias que a gente não conhece ainda, entendeu? Tipo, eles... Não, peraí, só pra eu entender, Como assim cidades subterrâneas? Cidades subterrâneas. Como assim cidades subterrâneas? Você tá me falando que existe uma elite global que mora embaixo da terra? Existem cidades enormes, Atlantis, complexos enormes subterrâneos. Não, em tipo todo mundo bunker gigante. Existem bunkers. Cara, os Estados Unidos tem bunker. Não, mas eu vou te falar uma coisa. O Monark, às vezes, ele defende as coisas que têm sentido de uma forma burra. O que você entende como cidade subterrânea? Você entende quando você usa essa expressão cidade subterrânea, as pessoas entendem que tem uma Atlantis ou uma Ratanabá? Mas, por exemplo, posso dizer assim, o complexo de metrô de Londres é uma cidade subterrânea? A definição de cidade subterrânea aqui está imprecisa. O que é uma cidade subterrânea? Não, ele está falando literalmente cidades subterrâneas. No sentido que eu entendi que o Monark está dizendo, o mundo não tem conhecimento de cidades inteiras, ou seja, está falando de produção de comida, produção de transporte, produção de moradia, tudo em um lugar absolutamente subterrâneo e que as pessoas não têm conhecimento disso. Eu entendo isso de uma forma quase conspiratória. Mas se não for isso, né? Mas volta um pouquinho e vamos ver o restinho que ele fala. Vai lá. Um bunker gigante. Existem bunkers. Cara, os Estados Unidos têm... né? E tem imagens de caminhões entrando em montanhas. Isso é real, pô. Vocês vivem no mundo da Barbie, cacete. Esse mundo é muito maior do que vocês imaginam. Deixa eu falar uma coisa. Pausa aqui, vamos lá.
Existem bunkers nos Estados Unidos? Sim. Inclusive, eu acho que os Estados Unidos é o país onde civis, né? Em um país que não estão em guerra, mais usam bunkers. É super normal nos Estados Unidos. Você tem, inclusive, um mercado inteiro pra você comprar... pra você comprar coisas de bunkers. Agora, eles inventaram umas comidas que são tipo uns baldes que elas duram 30 anos. Elas têm prazo de validade de 30 anos. Tipo, você compra comida em 2030, você pode consumir ela até 2060, cara. É um negócio assim, né? Lá tem muita instalação de não sei o que lá pra bunker. Tem muita. Os Estados Unidos é um país que tem muito bunker. Inclusive, é muito comum você ver filmes nos Estados Unidos onde as pessoas têm bunkers. O filme O Mundo Depois de Nós, acho que é esse o nome do filme, tem um grande bunker. Um filme Rua Cloverfield 10, se não me engano, é muito bom, tem um bunker também. O próprio... Não é Game of Thrones, aquela outra série de zumbi ruim pra caralho. The Walking Dead? O Walking Dead, tem uma hora que eles entram num bunker. Então, existem muitos bunkers, né? E outra coisa que ele falou, existem caminhões entrando em montanha. Sim, existem. Inclusive, no próprio, se não me engano, é o Rambo 3. Ele faz ataque numa instalação que é dentro de uma montanha. Isso tem mesmo. Existem, inclusive... Aliás, lembrei de uma outra coisa. Tem uma série que chama... Que é uma série baseada em fatos reais, que é o Espião, com o Sacha Baron Cohen, onde ele conta a história real de um espião que ele mandou plantar árvores numa montanha, onde ali onde ele plantava as árvores ele falou pra galera que era pra fazer sombra, né, pra eles, e na verdade ele estava denunciando pra Israel onde estavam justamente os fortes, né, nas fronteiras que os caras se escondiam dentro de montanha. Então é óbvio que tinha. Agora, do jeito que o Monark fala, parece que, sei lá, você vai entrar numa montanha e tem tipo uma cidade completa lá dentro das elites, tá ligado? George Soros tá lá controlando tudo, né? É o poder de verdade. Cara, as elites, elas têm laser no céu. Entendeu? As elites... Pausa, calma. O quê? Eu tô amando você tentando encontrar sentido no que o Monark tá falando. De repente ele fala, ó, laser do céu. Mas é porque laser no céu é o seguinte, tecnicamente não é impossível. Se você pega uma professora, como já fizeram, e jogam ela no espaço, e ela pega aquela canetinha laser e aponta, tecnicamente ela tem um laser no céu. Não é tecnologicamente impossível você ter um laser no céu, cara. Não, termina de assistir. Vai. Se quiser, eles apertam um botão, um raio laser cai na tua casa e te incinera. Pausa. Primeiro que é incinere. E olha que, né, eu confundo muitas palavras. Não, cara, não, Monark, não existe um cara com botão assim. Eu acho que eu vou aqui no Google Maps incinerar, sei lá, a mansão do Nando Moura. Não existe isso, Monark, desculpa. Existe sim a capacidade bélica de um país mandar um míssil com uma precisão de 2 metros, onde mata o cara dentro da cama dele. A gente acabou de ver isso na Guerra de Israel, inclusive. Agora não, cara, não tem um George Soros com um botão com laser no céu. Vai. Não, isso aí não tem não, Monark, sério? É claro, Por isso que eles estão pondo aqui a parada azul em cima das casas? É isso, exatamente, no Havaí e na Califórnia. Não, é sério, pô. Tem um monte de dando essas ideias pro Robertinho. Não, é verdade, pô. Eu vi um monte de casa azul, Robertinho, mano. Vai sério. Robertinho, velho. Não, é cara, sério, Monark. Eu vi essas paradas aí. É sério isso, pensa. Se você consegue colocar um reator nuclear num submarino ao ponto dele nunca mais ter que voltar pra Terra... Isso não tem nada a ver, tipo, mano. Ou seja, é praticamente energia infinita. Se você pega um reator... já tem energia infinita, eu boto fé. Só pausa. Vamos lá. É fisicamente impossível você ter energia infinita, tá? De acordo com as leis da termodinâmica, se não me engano, acho que a primeira lei da termodinâmica, energia não se cria, ela se transforma. Se transforma em energia térmica em energia mecânica, se transforma em energia mecânica em energia elétrica, beleza, né? Agora, você não cria energia, energia infinita, isso não existe. Agora, você tem, de fato, a capacidade técnica de colocar um reator nuclear num submarino, onde ele pode ficar ali 100 anos embaixo submerso. Isso realmente, cara. Isso realmente. Só que é caríssimo, é arriscado e hoje eu não sei se tem muito sentido uma pessoa fazer isso. Mas realmente tem. Mas vamos lá. Ainda. Não sei. Mas se você pega um reator nuclear, joga pro espaço e coloca um laser de alta potência nessa porra... Pausa, calma. Você pôr um reator nuclear no espaço já não é das coisas mais fáceis do mundo, né? Primeiro, até pela repercussão midiática que isso teria. Segundo, que não é das melhores... relações custo-benefício, né? Eu vou jogar um reator nuclear. É tecnicamente possível. Se você fizesse um baita investimento, você mete um reator nuclear no espaço. O problema é, pra quê? Coloquei um reator nuclear no espaço. E aí? Eu faço o que com esse reator? Ele tá produzindo muita energia lá no espaço. Não é problema. Qual que é a tendência do último momento? A gente tá vendo a temperatura dos oceanos subir. Para! Você acredita nessa historinha? Bom, não, essa aí você tem que acreditar, Monark. Teoria da conspiração, você tem que... Pausa aqui, vamos lá. Tem 3 teses sobre a temperatura global. A primeira tese é, o mundo não está aquecendo.
A segunda tese é, o mundo está aquecendo e o ser humano não tem nenhuma influência sobre isso. E a número 3 é, o mundo está aquecendo e o ser humano tem influência sobre isso. Eu sou da terceira. Por quê? É óbvio que clima não é tempo. Essa é a primeira coisa que você tem que entender. Na série Cosmos, ele dá um exemplo muito bom, que é o seguinte, imagina uma mulher passeando com um cachorro na praia. Se você seguir os passos da mulher, ela vai quase que numa linha reta. Se você ver os passos do cachorro, eles vão fazendo assim. O cachorro é como se fosse o tempo, a mulher é como se fosse o clima. Então você fala, nossa, tá o aquecimento global e nós tivemos um puta dia frio ontem. Cara, isso não tem nada a ver. O tempo é uma coisa, o clima é outra. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, existem eventos que não dependem da ação humana e que são absolutamente mais influentes na temperatura da Terra, como, por exemplo, as fases do Sol. Se o Sol entra numa outra fase que ele libera muito mais energia, isso dá muito mais temperatura para a Terra do que qualquer indústria que a gente possa criar aqui. Isso também é verdade. Ponto 3. Existem muitas falhas na medição da temperatura da Terra? Sim. Por exemplo, você coloca termômetros onde você tem uma superfície clara embaixo. Esse termômetro ele fica muito mais quente, porque a refração do Sol é muito maior do que se você colocar esse termômetro onde a superfície embaixo dele é escura e absorve o calor e deixa ali e ele não reflete pro termômetro, por exemplo. Tá? Agora, mesmo com tudo isso, mesmo com você tendo efeitos que não são humanos e que são muito mais influentes na Terra, você tendo muitas divergências e muitos erros técnicos em diagnósticos de temperatura de Terra, não dá para dizer que o tanto de carbono que nós estamos tirando da Terra por conta de queima de combustíveis fósseis principalmente, mas também de queima de madeira, etc, jogando no ar, na atmosfera, não é um evento climático relevante. Você pode dizer, mas pô, se o Sol muda a fase é como se fossem 10 revoluções industriais, tudo bem, mas isso não significa que a Revolução Industrial em si não trouxe para a Terra um índice de carbono muito maior do que a gente teria se o ser humano, por exemplo, não existisse na Terra. E aí tem um outro ponto, tá, isso é justificativo então para a França falar que o Brasil não pode se desenvolver? Não, também não. Então esse debate é complexo. Isso não é uma coisa simples, não é só o mundo não aquece, ou o mundo aquece e o ser humano não tem nada a ver com isso, ou o mundo aquece e o ser humano tem tudo a ver com isso, então tem que parar tudo. Não é isso. É muito complexo esse debate, tá bom? Nessa complexidade toda, vamos ver então o que eles estão falando. O nível dos oceanos, da temperatura dos oceanos tem aumentado e o oceano tem subido, inclusive. Sim, isso é verdade, tá bom? Isso é verdade. Vai lá. Os ricos compram um monte de casa na praia e o nível do mar não sobe, pô. Se o nível do mar... Pausa. Vamos lá, Monark, isso aí é outra coisa. Se o cara é rico, teoricamente ele não tá muito preocupado se o bem dele vai defasar em 10, 15, 20 ou 30 anos. Então vamos supor que houvesse uma previsão de que, olha, a sua casa daqui 50 anos ela vai ser alagada pelo mar. Mesmo assim, se o cara tem muito dinheiro, ele compra. É que o preço ia baixar, ele compra. Agora, as previsões são que o nível do mar ele sobe muito lentamente, velho. Muito lentamente. Fosse subir assim pra caralho, os preços das casas da praia seriam baixíssimos. Quem que ia querer comprar uma casa que daqui 1 ou 2 anos vai estar submersa? Pausa, mas é que tá, moleque, não é de 1 ou 2 anos, cara. Não estão submersa. Tem as casas que estão no mesmo lugar há décadas, há 30 anos, há 40 anos, cara. O nível do mar tá subindo o meu ovo, cara. Isso é mais uma pauta globalista de controle social, porque você é um servo das elites. Calma, isso é verdade também. Existe sim uma pauta globalista que se utiliza disso para querer fazer controle social. Isso existe. Isso não anula o fato de que, sim, existe interferência humana na temperatura da Terra, a temperatura da Terra está subindo e o nível do mar também está subindo. Entendeu? Uma coisa não anula a outra. Vai lá. Você não percebe porque você é muito burro, mas você é um servo das elites vendendo todas as pautas que ele não é tendência... Não. Bom, ele não tá tão louco quanto eu achei, tá? Mas tá viajando. Vai. Posso falar? Dito isso, não fumem maconha. Não fume maconha, Gostou dessa análise? Assista a live do iDetalhe no canal do MBL Live TV ao meio-dia. Para mais cortes como esse, se inscreva no Pela Missão.